Bom, gente, tudo bem com vocês? Salve, salve. Eu tô pregando aqui em cima, gente, porque não deixaram eu pregar sair andando assim. Mas eu não sei se eu vou me segurar, então, Japa, fica esperto aí, velho. Bom, gente, é um prazer muito grande estar aqui com vocês de novo. E eu queria repartir algo que Deus tem incomodado o meu coração. Bom, nesse tempo a gente tem ministrado sobre identidade, né? Porque a gente entendeu que Deus ele está nos levando a viver um novo tempo, só que para viver isso, nós precisamos saber quem nós somos, né? E meditando um pouco sobre isso, eu entendi que um dos maiores fatores produtores, né, da nossa identidade é aquilo que nós fazemos. Ou seja, a gente é aquilo que a gente faz, né? Ah, ou seja, para a gente se identificar com Cristo, nós devemos ser parecidos com Ele. E antes de eu começar a falar aqui, eu queria fazer uma pergunta para vocês. E é para vocês responder, viu, pessoal? Não é para ficar com vergonha, não. Vou escolher, deixa eu ver. Matheus, fala aí, mano. Para você, o que, que é cristão? Ser cristão, o que, que é? Ver para Jesus. Boa. Vamos ver uma outra pessoa aqui. O pessoal tudo se escondendo, olhando para baixo assim. Deixa eu ver. Jones, fala aí. O que, que é ser cristão? Ser cristão. Certo. Mais uma última pessoa. Ô Luca, fala aí, o que, que é ser cristão? Porque todo mundo vai conseguir te ouvir daí. Boa. Valeu, pessoal. Bom, ser cristão. Sabe por que eu estou perguntando? Porque muitas vezes a gente fala, mas a gente não sabe o que, que é. Qual que é o significado? Você fala, eu sou cristão. Ser cristão é você ser seguidor de Jesus, é você seguir Jesus, você fazer o que ele fez, buscar ser como ele, né? E como que surgiu essa palavra? Bom, os discípulos, né? Eles estavam começando a igreja e aí de repente os romanos eles começam a olhar assim aquele bando de caras seguindo a Jesus, assim, é a mesma coisa que como se fosse, se olhar, sabe, não tem aquele lance quem gosta do Neymar segue o Neymar, Neymarzete, quem gosta do Justin Bieber eu- Billy, isso daí. Então eles usavam esse termo como se fosse para ser um pejorativo. Então falavam assim, os cristãos, os pequenos cristos. E acabou pegando, por quê? Porque eles eram exatamente aquilo, eles buscavam ser semelhantes a Jesus. E é isso que a gente está falando. Se a gente é cristão, se nós somos cristãos, a nossa identidade deve ser como a de Jesus. E por isso que, cara, se a gente quer ser como Jesus, a gente precisa ler sobre Ele, a gente precisa conhecer sobre Ele, a gente precisa falar com Ele. Então, por isso que é muito importante. E o que eu quero falar hoje aqui é totalmente baseado na vida de Jesus, como Ele vivia. Bom, para encontrar a nossa identidade nele, nós precisamos observar Jesus e ver como ele vivia. Para Jesus, não tinha um tempo ou uma data certa para ele servir. E quando você tem que ler a Bíblia observando os passos de Jesus e falar assim, cara, se eu sou cristão, o que, que Jesus andava fazendo? O que, que ele pensava? Como ele tratava as pessoas? Eu preciso ser dessa forma. E aqui em João 5, 17 a 20, diz assim: Disse-lhe Jesus, meu Pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. Por essa razão, os judeus mais ainda queriam matá-lo, pois não somente estava violando o sábado, mas também estava dizendo que Deus era seu Pai e igualando-se a eles. Então Jesus deu uma resposta: eu digo-lhes a verdade, que o Filho não pode fazer nada se não vê por si mesmo, só pode fazer aquilo que vê o Pai fazendo, porque o Pai faz
e o Filho faz também. Pois o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz. Sim, para a admiração de vocês, ele mostrará obras ainda maiores. O contexto desse texto é que Jesus ele estava ali na sinagoga, né, na igreja, assim, no sábado, e aí, de repente, tinha um cara que estava doente, e era sábado. Sábado era tipo dia de folga de todo mundo. Então não podia fazer nada no sábado, você tinha que ficar de boa lá, né? E quando Jesus viu aquele cara doente, ele falou assim, cara, mesmo que seja o dia de folga de todo mundo, cara, ele precisa de algo. Ele precisa de algo. E ele foi lá e curou esse cara. E aí os caras ficaram falando, meu Deus, que heresia. Esse Jesus está maluco, velho. Hoje é dia de ficar de boa. O que ele está saindo trabalhando aí? E aí é exatamente o que Jesus fala. O meu Pai, ele continua trabalhando até hoje, ou seja, até no dia de descanso. Por isso eu também estou trabalhando. Por isso que depois ele diz que ele só faz aquilo que vê o Pai fazendo. Então ele via Deus servindo a humanidade e ele falou, opa, eu preciso servir a humanidade. Jesus viu o Pai trabalhando e servindo a humanidade através da criação. Bom, eu ouvi uma pregação, né, um tempo atrás, falando sobre a criação. E se eu não me engano, acho que foi até o Silas que tinha falado, que é sobre que Deus ele tinha criado, Deus ele fez toda a criação, fez os céus, as terras, e ele viu que aquilo era bom. Ele viu, cara, ficou excelente, ficou bom demais. Ele não criou para qualquer outra, ele criou para ele. A terra, os céus, ele criou para ele. E aí de repente ele viu que ele estava bom, ele foi e criou o homem e deu para ele tudo isso aqui. Deus, ele serviu o homem com a criação, ele deu para nós desfrutarmos, ele deu para nós tudo isso aqui. Então quando Jesus ele vê isso, ele fala assim, opa, meu Pai serviu a humanidade. E Jesus continuou e serviu a humanidade também. E agora a gente vai entrar no texto que eu usei como base para trazer esse estudo aqui hoje. Está em Mateus 11, 29. Se você puder abrir, pega aí sua Bíblia, gente. Uma coisa, eu não falei o tema ainda, mas daqui a pouco eu vou falar, aguenta aí. E vocês que estão anotando, é Mateus 11, 29. Todo mundo achou? Todo mundo? Vou esperar então. Fechou, vamos lá. Diz assim, venham a mim, todos os que estão cansados, sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre mim o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E vocês acharão descanso para a alma de vocês, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Cara, esse texto ele é muito, muito louco. E a gente precisa olhar os dois entendimentos que ele possui. A palavra jugo, né? Hoje a gente meio que decorou essa palavra, sabe? Se você pega uma pessoa que nunca ouviu sobre o Evangelho, ele não vai saber o que é jugo. Mas hoje, para a gente ouvir, a gente acha que é carga, né? O significado dessa palavra. Mas na verdade, essa não é uma palavra muito específica. E o primeiro entendimento sobre isso é sobre o jugo daquela época. Qual que era o jugo daquela época? O jugo significava a maneira com que as pessoas interpretavam a palavra de Deus. Então, vamos supor, hoje a gente não tem várias denominações de igreja, tal, que muda alguma forma de você entender a Bíblia, por exemplo, um entendimento. Naquela época era a mesma coisa. Então, tinha os fariseus e cada um dos mestres tinha um jeito de interpretar a lei. E se você fosse segui-lo, você deveria viver aquilo que ele estava falando. Então, por exemplo, sobre o sábado lá, no sábado não podia trabalhar, não podia fazer nada. Então, só que não tinha, no entendimento deles, não tinha um limite sobre o que podia fazer ou não. Então, cada um estipulava o seu. Então, tinha um mestre que chegava e falava assim,
Você não pode amarrar o cadarço. Você não pode cuspir no chão. Não sei o que lá. Isso já é considerado trabalho. Então, o jugo era a maneira como eles interpretavam a lei. O que acontece é que naquele tempo, os caras interpretavam a lei de um jeito que nem eles podiam viver aquilo. Então, era algo que era impossível até para eles, mas eles obrigavam as pessoas e falavam assim, e julgavam elas, né, quando elas não conseguiam cumpri-la. Então, quando Jesus fala, tomem sobre mim o meu jugo, o que ele estava querendo dizer? Ele estava falando assim, cara, observe a maneira com que eu interpreto, a maneira com que eu ouço e eu traduzo o que o meu Pai fala, o que Deus fala para mim. Essa é a maneira que eu quero que vocês, os meus discípulos, os cristãos, quem aqui falou que é cristão, essa é a maneira que eu quero com que vocês vivam. Aprendam de mim, que eu sou manso e humilde de coração. Então, a primeira coisa que Jesus ele quer trazer é que para a gente ser cristão, né, para nós sermos cristãos, a gente precisa viver como ele viveu. Esse é o fardo de Jesus. É a maneira com que ele vivia, com que ele interpretava a lei, a maneira com que ele amava, a maneira com que ele vivia. Essa era a maneira. E quando a gente vê e observa a vida de Jesus, a gente vê que a maneira com que ele viveu era baseada no serviço. Lembra que eu falei que ele viu Deus servindo a humanidade e Jesus ele fala, cara, eu vim para servir a humanidade. E esse era o jugo de Jesus, esse era aquilo que ele queria mostrar. Ele queria mostrar, cara, vocês aprendem de mim, que em tudo eu sirvo, em toda a minha vida eu sirvo. O fardo para os judeus era o estilo de vida lá do mestre, né, a forma que eu falei. E esse era o estilo de vida de Jesus, com a forma com que ele entendia a palavra. O segundo ponto, a segunda maneira de olhar sobre isso, era exatamente o significado da palavra naquela época, o fardo. O fardo, aqui, quem já viu, todo mundo aqui já assistiu aqueles filmes de princesa, né? Até você, eu tô ligado que você já assistiu também, velho. Todo mundo já assistiu aqueles filmes de princesa que tinha carruagem e tal. Então, quando você assistia, sempre quando tinha uma carruagem com 2 cavalos, tinha um negócio assim que se colocava em um cavalo e um pedaço de madeira, e no outro, para ligar um ao outro. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? E aí, isso ligava um ao outro e ajudava os dois a dividir essa carga, né, o peso da carruagem, e levar a pessoa até o lugar que ela queria, enfim. Então, o fardo é exatamente essa madeira que era usada para conectar um cavalo ou um boi ao outro para poder trabalhar. Então, olha só que louco. A palavra fardo é o entendimento dessa barra, né, que une 2 animais para que os mesmos dividam um peso e carreguem uma carga, dividam um peso do trabalho. O jugo é a barra de madeira que é colocada nesse pescoço. E cara, quando você pega para entender, o que Jesus fala? Tomem o meu jugo. O que Jesus estava falando? É como se Jesus... Não tem como você colocar o jugo só em um animal e deixar o negócio vazio. Não tem como. O que Jesus estava falando, ele estava fazendo um convite. Ele estava falando assim, tá vendo esse jugo? E aí, como se ele estivesse colocando sobre o pescoço dele e deixava o outro lugar para você e para mim. E o que ele fala com isso? Ei, vem servir comigo. Ei, tá vendo a maneira que eu sirvo? Vem servir comigo, vem carregar esse fardo. Só que olha que interessante. Eles costumavam colocar um boi ou um cavalo mais experiente, mais forte, com menos forte, porque ele ia ensinando o outro, ia carregando um pouco mais de peso do que o outro. Quando Jesus fala que o fardo dele é leve, é que ele puxa a carga maior. Ele puxa essa carga maior do serviço. Nós estamos ali para servir com ele. E uma coisa engraçada, né, é que quando a gente fala sobre serviço, a gente já pensa no cansaço do corpo, já pensa no cansaço da mente. E aí, o que Jesus ele fala quando ele faz esse convite? Cara, vem servir comigo, vem viver comigo.
ele fala assim, você vai encontrar descanso para sua alma. Ou seja, o que isso tem a ver? Trabalho com descanso? Não é coisa doida? Servir com Jesus é você estar cansado fisicamente, mas você encontrar descanso para sua alma. A plenitude para sua alma. O fardo, né, o peso que os animais carregavam, os deixavam em condição de servos. Ou seja, por exemplo, elas estavam servindo, eles estavam trabalhando alguém mais importante que ela. E o que Jesus estava falando? Para a gente considerar as pessoas mais importantes, a gente servi-las como Ele nos serviu. Mateus 11, 28 a 30. Diz assim, na versão da mensagem, eu vou ler agora. Vocês estão cansados e enfastiados de religião? Venham a mim, andem comigo e vocês vão recuperar a sua vida. Vou ensiná-los a ter descanso verdadeiro. Caminhem e trabalhem comigo. Observem como eu faço. Aprendam os ritmos livres da graça. Eu não vou impor nada que seja muito pesado ou complicado demais. Sejam meus companheiros e aprenderão a viver em liberdade e leveza. É como se Jesus estivesse fazendo esse convite para trabalhar junto com a gente, para nós trabalharmos com Ele, né? E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje, que é o tema de hoje, o tema é, eu só sirvo se for para servir. Porque quando a gente entende a identidade de quem nós somos como cristãos, a gente vê que durante a trajetória inteira de Cristo, Ele serviu a humanidade, até dar a sua vida para Ele. O máximo, Ele deu a vida. Então, nós só servimos se for para servir. Por que isso? Por que servir? Por que isso é importante? Então, você que está anotando, a primeira coisa para responder essa pergunta, por que servir é importante? É que servir é amar. Jesus, ele resume a lei, né, em 2 mandamentos. Ame ao seu Deus com todo o seu coração e ao próximo como a ti mesmo. O serviço, ele é a forma mais prática de você demonstrar o amor pelo próximo. Então, se você quer um conselho, se você tem alguma pessoa que você quer falar do amor de Deus, que você quer levar o evangelho, cara, o conselho para você que eu te dou, sirva ele, ajuda ele de alguma forma. Por quê? Essa é a maneira mais prática da pessoa identificar que você a ama. João 13, de 1 a 8, diz assim: um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria esse mundo e iria para o Pai, tendo amado os que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar e o diabo já tinha induzido Judas, Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou a sua capa, colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com uma toalha que estava na sua cintura. Chegou-se Simão e lhe disse: Senhor, vai lavar os meus pés mesmo? E Jesus respondeu: você não compreende agora o que eu estou fazendo, mas mais tarde você entenderá. Até aqui. Cara, olha que bizarro. Jesus, ele estava prestes a ser crucificado. Ele sabia que estava chegando a Páscoa e estava chegando o tempo dele cumprir o propósito dele morrer. Então, imagina, a cabeça a milhão do cara, né? Jesus, a milhão. E aí, olha só que interessante o texto. Ele fala assim, amou-los até o fim. Jesus, ele amou até a última oportunidade que ele tinha os discípulos. E qual que era a maneira mais prática de demonstrar o amor? Servindo. Eu acho que o mais louco desse texto é que diz assim, Jesus sabia
que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Então levantou-se, tirou a sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Cara, o autor do livro está dizendo é que Jesus ele tinha o entendimento que ele era Deus naquele momento. E por ter esse entendimento que ele era Deus, ele falou, eu preciso demonstrar para eles qual que é o meu fardo, qual que é a maneira com que o Pai entende e vive. E ele pegou, eu sou muito imaginativo, então imagina essa cena, os discípulos ali ceando, tal, conversando, e do nada Jesus pega, começa a tirar ali um pano, coloca na cintura e vai lavar os pés dos discípulos. E cara, só para entender um pouco do que significa lavar os pés. Naquele tempo, não era igual hoje, assim, que todo mundo anda de tênis, de chinelo, alguma coisa. Naquele tempo, só quem era rico mesmo tinha um sapato. Ou seja, rico, rico mesmo, né? Ou seja, então as pessoas andavam o dia inteiro, não tinha carro. A pé, não era asfalto, tal, era, enfim, barro. E andava descalço. Imagina como que era o pé daquele povo. Não era um pé só com chulé. Era um pé arregaçado, cheio de bolha e tal. Então, quando eles iam em algum lugar jantar e comer, eles tinham o costume de um servo, que era o escravo, como se fosse, não escravo da maneira que a gente entende hoje, mas uma pessoa que trabalha para ele, assim. Então, ele tinha a obrigação, era o trabalho dele, lavar os pés daquele senhor. Quando Jesus ele chama os discípulos e começa a lavar os pés dele, cara, eles não entendem nada. É como se, meu Jesus, o meu mestre está lavando os meus pés, está me servindo. Isso é muito louco. O que Jesus ele estava querendo, e aí Pedro até questiona, meu Jesus, o que você está fazendo? Você está doido? O que você está fazendo? E aí Jesus responde, você não está entendendo o que eu estou fazendo hoje, mas depois você vai entender. O que ele estava querendo ensinar a Pedro é que não importa quem ele fosse um dia, não importa quão grande, que nem Jesus, ele tinha entendimento de que ele era Deus, cara. Ele podia falar, eu sou Deus, hoje eu não vou, amanhã vai chegar meu tempo, eu vou ser crucificado, eu não vou fazer nada, eu vou ficar no meu canto, eles vão me servir hoje, mas não. Tendo em vista que ele era Deus, ele serviu, e é isso que ele queria mostrar para Pedro. Não importa onde Pedro chegasse, a posição que ele devia estar era de servir as pessoas, de demonstrar esse amor na prática. Então, aquilo que eu te falei, a minha dica para você, se você quer falar do amor de Deus para alguém na sua sala, cara, se você quer demonstrar esse amor para alguém que não conhece, ou você sua família não é cristã, sua família não acredita em Deus, e você quer demonstrar para ela esse amor, comece servindo ela. Como? Cara, se você tem um cara lá da sua escola que você vê que todo mundo terminou a lição lá, todo mundo terminou o bagulho que o professor passou para você entender, né? O exercício. E ele está lá quebrando a cabeça, sabe quando a pessoa até desiste assim. E você vê, você terminou, você entendeu aquilo que ele queria. Cara, quando você vai lá para ajudá-lo, você está servindo ele. Você está servindo ele com o que você sabe. Tem uma maneira melhor de demonstrar e falar do amor de Deus, se não começando, ajudando ou servindo? Tem maneira melhor de falar de Deus para sua mãe, quando você vê ela trabalhando, fazendo as coisas sozinha, e você vai e começa a ajudar ela? Não tem maneira melhor. O que Jesus estava querendo nos ensinar é que a maneira mais prática, mais fácil das pessoas entenderem sobre o amor é o servir, é considerar o outro mais importante. E aí eu deixo a pergunta com vocês: como você no seu dia a dia você serviria as pessoas? Seja na sua escola, seja na sua casa, como que você ia servir? Segundo ponto,
é que o serviço ele molda o caráter, o serviço ele muda o nosso coração. Durante toda a vida de Jesus, a gente viu ele fazendo e servindo as pessoas. Então, Jesus ele não ficava parado. Jesus ele ia, curou as pessoas. Ele foi, multiplicou o pão para alimentar os outros. Ele viu que a festa do cara ia estar ruim na festa dele, ele foi e multiplicou, transformou a água em vinho. Esse era o jeito que Jesus fazia, ele não parava de servir. Marcos 10, 42 a 45 diz assim: Jesus os chamou e disse: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser se tornar importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Pois nem o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Sabe por que Jesus falou isso? Jesus ele estava com os discípulos assim, e de repente chega a mãe de 2 discípulos e fala assim: Jesus, vem cá. E chamou Jesus assim, tava a rodinha assim, chamou ele, né, longe dos outros e falou assim: então Jesus, naquele tempo eles achavam que Jesus ele ia meio que fazer um golpe de estado, ia derrubar o governo de Roma, e ele ia ser o governante, né? Então ela chega e fala assim: então, sabe o que é? Quando estiver no seu reino, não tem como você deixar o meu filho na sua direita lá, governando algumas coisas, não tem como deixar o meu outro filho também cuidando de algumas outras coisas. Sabe como que é, né, Jesus? Eles têm aí, deram a sua vida, tal. Não tem como você deixar eles nessa posição. E aí Jesus vai e fala sobre isso. Vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Mas não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. Engraçado que depois disso, Jesus ele chama todo mundo e fala isso. E aí os outros discípulos que não tinham ouvido até ficaram bravos, né, com esses 2 que, meus caras quer tomar um lugar mais importante e tal. Mas o que eu quero dizer com que o serviço muda e molda o nosso coração? O serviço, você servir, você ajudar as pessoas, ele é o antídoto para o nosso egoísmo. Sabe por quê? Enquanto o egoísmo considera a minha vida, a sua vida mais importante que a dos outros, o serviço considera a vida dos outros mais importante do que a nossa. E aí você fala assim: não, Gabriel, mas eu vou me menosprezar. Não quer dizer que você não se ame, não quer dizer que você não se valorize. Quer dizer que você valorize ainda mais a vida do outro. Porque isso é amar ao outro, isso é amar ao próximo. Deus ele não vai usar nunca uma igreja cheia de si, uma igreja soberba. Por isso que a igreja dos nossos dias, ela tem precisado de uma pílula que chama serviço. Porque quando a gente entende que servir ao próximo é mais importante, a gente não vai estar preocupado em ser maior, melhor. A gente vai estar preocupado em servir mais gente, em amar mais gente e considerar o outro mais importante. Cara, lembre-se, Jesus ele falou: tomem de mim o meu jugo. Ou seja, vem, cola comigo, vem trabalhar comigo, vem servir comigo, vem puxar essa carga comigo. Terceiro ponto é que uma igreja que não serve, ela não vai servir para ser uma igreja. Tiago, irmão de Jesus, em Tiago 1, capítulo 1, versículo 27, ele está falando sobre a igreja, né? E ele diz assim: para Deus, o Pai, a religião pura e verdadeira é essa: ajudar os órfãos e as viúvas nas aflições, e não se manchar com as coisas más deste mundo. Não se manchar com as coisas que vão contrários àquilo que a palavra de Deus diz, né?
Ou seja, uma igreja que não serve as pessoas, ela não é uma igreja, ela pode ser uma ONG, uma instituição, mas uma igreja ela não é. Porque uma igreja é formada de cristãos, e cristãos são aqueles que seguem a Jesus. E o que Jesus ensinou? Que nós devemos servir as pessoas, servir aos outros. Alguém que está aqui, que é da música e não serve, ela é apenas um artista. E artista tem um monte. Quando você não serve as pessoas, quando você não vive aquilo que Deus tem para você, você vai ser só mais uma pessoa. Só mais uma pessoa. Quando eu estou aqui, ou quem prega, não serve, é apenas um tagarela, apenas um cara que não para de falar. A palavra dessa pessoa não tem valor algum. Porque o serviço é a prática do Evangelho. É a prática do Evangelho. Quem canta e não serve é apenas um ator que começa a gesticular. Quem diz ser cristão e não serve os outros, ele segue a Cristo de outras escrituras. Não é o Cristo que a gente conhece. Não é o Cristo que está aqui na palavra. Porque enquanto a gente vê e lê, lembra que eu te falei, se você é cristão, você precisa saber tudo sobre Jesus. Tudo que tiver a seu alcance. Então, quando você começa a ler isso aqui, você vê a todo momento Jesus servindo, Jesus servindo, Jesus servindo. Então, se você não serve, você está seguindo outro Jesus. Sabe o que é engraçado? E por que também é importante servir? Porque onde não há serviço, que é em forma de amor ao próximo, ali não tem motivos para Deus estar. Sabe, o culto ia estar cheio demais de outras pessoas, ia estar cheio demais do cara que está cantando, do cara que está pregando, que não teria lugar para Deus. Quando você se humilha, quando você fala, cara, eu preciso ajudar o outro, eu preciso servir ao outro, e daqui a pouco a gente vai entrar no que é servir, como que a gente pode servir. Enquanto a gente não fizer isso, não vai ter lugar para Deus neste lugar, não vai ter lugar para Deus no seu coração. Cara, eu posso te falar uma coisa? Enquanto você não for aquilo que Jesus ele planejou para a sua vida, você vai ser só mais um no meio da multidão. Sabe por quê? Tem um monte de Gabriel, cara. Tem um monte de Vitória, tem um monte de Samuel, tem um monte de gente, tem um monte de Fran, tem um monte de pessoa com o mesmo nome, com as mesmas características. O que vai mudar entre eu e elas? Vai mudar se eu estou vivendo o que Deus tem para mim, o que Deus preparou para mim, o que Deus planejou para a minha vida. Você só vai servir se for para servir as pessoas. Quarto ponto, servir ao próximo é encontrar descanso para a sua alma. Eu estava meditando sobre isso, né? E estava pensando o que significa a palavra descanso. E quando você começa a entender assim, o contexto, né, dessa palavra em si, descanso é o lugar onde alguém que estava cansado vai. É esse lugar que essa pessoa procura. É um lugar que a pessoa que está cansada procura. É um lugar onde ela encontra satisfação, para o motivo no qual tornou ela cansada. Então, o que Jesus estava falando é que quando a gente serve, a gente vai encontrar algo que a gente procura no nosso coração. Eu estava meditando, né? Quando a gente lê as Escrituras, lê a palavra de Deus, a gente vê os fariseus, né? E os caras assim, tipo, eles falavam e não faziam, eles oprimiam as pessoas, tal. E você vê que tinha muita pessoa ainda que seguia eles. E aí eu comecei a me perguntar assim, por que eles seguiam? Porque a alma deles estava procurando descanso. Por isso que muitas vezes você vê em vários lugares pessoas ouvindo outras pessoas que pregam aquilo que não vivem, que falam que não vivem, ou então impõem algo que machuque as pessoas.
E tem pessoas seguindo elas, porque elas estão procurando alívio e descanso para suas almas. Mas esse descanso ele só tem em Jesus. E Ele nos ensinou essa fórmula através do serviço. Cara, sabe por quê? Todos os dias, depois de um sábado à noite, depois de um domingo à noite, quando eu deito na minha cama, a Vitória, minha esposa, a gente deita na cama, e a gente está moído, a gente está cansado, a gente deita revigorado, como se a gente olhasse para trás e falasse, vamos fazer tudo de novo, porque a satisfação de você servir ao próximo, de você servir, é muito maior do que qualquer cansaço. Quer ver uma coisa? Eu duvido você perguntar para alguém na hamburgueria hoje, depois de fazer 50 hambúrgueres, depois que ele terminar o dia, que ele vai pegar o hambúrguer para ele comer. Pergunta para ele qual que é a sensação. Se ele vai te falar primeiro que ele só está cansado e já era. Ele vai te falar de um lugar de descanso que ele encontrou para a alma dele. É esse lugar que Jesus estava falando. Eu duvido você perguntar para alguém que estava com um crachá aqui, e esse crachá, o que eu quero te dizer, assim como Jesus disse, não é um crachá falando assim, eu tenho autoridade, eu sou maior ou melhor que você, muito pelo contrário, é um crachá dizendo, eu sirvo a você, eu sou menor do que você, eu considero a sua vida mais importante do que a minha. Eu duvido você perguntar para alguém deles, depois de um culto, depois de estar 2 escalas, sábado e domingo, e perguntar se eles só estão cansados, se é isso. Eles vão falar, eu encontrei descanso no Senhor. Porque é Ele que nos dá esse descanso. Cara, o que eu quero te falar é que enquanto você vir neste lugar, somente neste lugar, e vir como o Anésio diz, né? Ser somente um usuário, cara, você não vai encontrar descanso para sua alma. Jesus, ele disse, é melhor dar do que receber. A gente tem 3 esferas de serviço na nossa vida. A gente tem onde a gente passa o maior tempo da nossa vida, que é se você estuda na sua escola, se você trabalha no seu trabalho. Você tem na sua família e você tem na sua igreja. Nós precisamos servir nas 3. Na escola, na escola primeiro. Como que eu posso servir na minha escola? Eu já dei um exemplo de você ajudar nas matérias que você tem mais entendimento, ajudar aquele cara que não está entendendo nada. Cara, isso vai ser o primeiro passo para você levar sua escola e sua sala para Jesus. Esse vai ser o primeiro passo. Você pode formar dupla com a pessoa que não tem ninguém, que ninguém quer saber, que está de lado. No seu trabalho, além de fazer o seu trabalho, né, com todas as suas forças, você pode buscar ajudar outras pessoas, ensinar as pessoas que estão chegando. Na sua casa, servir a sua família significa você se colocar à disposição para aquilo que tiver para fazer. Serviço, muitas vezes, e na sua forma não é legal. Às vezes, pode até parecer chato. Mas Jesus nos ensina, nós devemos servir. Ou seja, às vezes você precisa lavar uma louça, às vezes você precisa lavar um quintal, alguma coisa, mas você está servindo. E lembra que eu falei que isso muda caráter, molda o nosso coração? Cara, eu duvido alguém que tiver com o coração duro, não se quebrar quando começar a servir dentro da sua casa. Eu duvido, cara, eu duvido. Eu duvido que você, que muitas vezes, você pode falar assim, Gabriel, a minha dificuldade é respeitar o meu pai e minha mãe. A minha dificuldade é tratar eles bem. A minha dificuldade é amar eles. Cara, eu duvido você começar a servir na sua casa e não mudar isso. Eu duvido, cara.
Eu duvido, porque lembra que eu falei que servir é considerar outra pessoa mais importante? Então quando você vê que sua mãe está lá sozinha, ou seu pai está colocando lixo para fora lá sozinho, tinha um monte de coisa para fazer, e você vai e começa a fazer isso, você começa a amar ele mais, você começa a considerar ele mais importante, você começa a servir. E a terceira maneira é servir na sua igreja. Cara, sabe por quê? As pessoas que elas estão escaladas aqui hoje para tocar, que tocaram, elas, durante essa semana elas treinaram, durante essa semana elas ensaiaram, elas ouviram a mesma música, para poder chegar aqui e dar o melhor delas, para que você tivesse uma experiência com Deus. Isso é serviço. Isso é servir ao próximo. Elas consideraram vocês mais importantes do que outras coisas que elas tinham para fazer. Você servir é você ajudar pessoas ali na recepção, porque você entendeu que uma vez você chegou aqui tímido e alguém te recebeu. Você chegou aqui deslocado e alguém falou com você. Isso é servir ao próximo. Quando você come um hambúrguer top, você entende que alguém pensou nisso. Alguém falou assim, eu preciso fazer o melhor hambúrguer que esse maluco vai comer hoje. Para ele trazer o amigo dele, para ele trazer a família dele. E aí quando você entende isso, você entende que alguém está fazendo isso. Ou quando você está lá na sua casa e você fala, mano, hoje eu estou zoado. Eu preciso ouvir uma palavra de Deus. Você entra lá no YouTube, galera da quadra, e você vê uma pregação. Você entende que alguém estava por trás da câmera servindo. Cara, tudo isso que eu estou falando são alguns dos ministérios que nós temos aqui. E eu posso te falar uma coisa? Cara, Cristo ele só vai começar a trabalhar no seu coração quando você começar a servir pessoas. Não é que nós, entenda o que eu vou falar. Não é que nós precisamos de você servindo. É você que precisa servir. Sabe por quê? Antes eu achava que a igreja precisava de mim aqui servindo. Eu entendi que é eu que preciso das pessoas para servir. Eu é que preciso quebrar meu coração. Eu é que preciso amar o próximo. Eu que preciso, porque esse é o caminho até Deus. Esse é o caminho até Deus. Esse é o caminho que Jesus nos ensina. Davi, olha que engraçado que falam sobre Davi. Atos 13, 36, diz assim: tendo, pois, Davi servido ao propósito de sua geração, adormeceu e foi sepultado com seus antepassados e seu corpo se decompôs. Lucas, né, o autor lá deste livro, ele está lembrando ali e ele fala assim, cara, Davi serviu a sua geração com tudo que tinha. O que isso quer dizer? Que como rei, ele governou o povo, ele ajudou os pobres, ele se importou com cada um. Como sacerdote, como ministro da igreja, ele compôs cânticos, hinos e salmos, ele serviu. E em sua família também. Quando eu estava pensando sobre aquilo que eu ia falar, no meu coração veio a certeza de que eu só sirvo se for para servir as pessoas. Eu não tenho função se não for para servir as pessoas. É isso que Jesus me ensinou. Eu entendi, eu decidi ser cristão, eu decidi seguir a Jesus. E seguir a Jesus é servir ao outro. Fique de pé comigo. Jesus, ele, é que eu te falei, né, que servir muda caráter, muda coração.
quando a gente fala de viver um novo tempo, de buscar uma identidade, é como se Jesus estivesse esperando a gente ter esse coração. É como se Jesus estivesse esperando a gente ter esse coração para nos usar. Sabe por quê? Enquanto a gente não tiver esse coração, Deus vai levantando outras pessoas que tenham. Não que nós sejamos substituíveis para Deus, mas é porque, entenda o que eu vou dizer, a obra de Deus não pode parar. E eu não quero ficar fora disso. Por isso eu entendo que é necessário que eu diminua para que Ele cresça. Por isso que eu entendo que a vida do meu amigo, do cara que está aí do seu lado, ela deve ser mais importante do que a minha. E eu tenho que buscar maneiras de servir, buscar maneiras de me encaixar, buscar maneiras de fazer algo para poder ajudá-lo. Essa semana, muito engraçado, você pode pensar no seu coração aí, não, beleza, mas eu não sei cantar, eu não sei tocar, eu não sei ficar na luz, eu não sei fazer hambúrguer, eu não sei falar com as pessoas, eu sou tímido, eu não consigo, não imagino servindo em nada. E essa semana, uma pessoa chegou e mandou no grupo assim, pessoal, em outubro tal, é o mês da prevenção contra o câncer de mama, e eu tenho no meu coração de poder ajudar as pessoas. Então, quem puder faz um Pix aqui, ou me traz um item de higiene pessoal para a mulher, ou alguma coisa que eu vou distribuir. O que ela fez? Ela sentiu e ela viu, ela estava pensando em uma maneira de servir a sua geração, de servir ao outro, de considerar o outro mais importante. Mesmo não se encaixando em outras funções, ela pensou e teve esse entendimento. Então, cara, você que fala assim, eu não me encaixo em nada, pense naquilo que tem no seu coração, como você pode ajudar. E sabe o que é mais louco? Eu imagino a pessoa recebendo, em situação de rua, recebendo aquele item, aquela escova de dente, recebendo aquilo que ela se propôs a levar. Cara, isso é o Evangelho. Isso é a verdade de Jesus. Essa é a verdade da cruz. Jesus nos serviu com a sua vida. Essa é a verdade. Senhor, nós entendemos, Senhor Jesus, que a nossa identidade verdadeira é ser como o Senhor, Pai. É ser como o Senhor, é ser um seguidor de Ti, Pai. E como seguidor de Ti, Pai, não tem como. O Rui falou, Jesus, que não tem meio termo para ouvir o chamado de Cristo, não tem, mais ou menos, vou ir mais ou menos. Jesus, o Senhor nos ensinou que seguir ao Senhor é seguir de todo o coração. É escolher a parte boa, mas é escolher a parte que nós não gostamos também. Por isso, Jesus, nos quebra, Senhor Jesus, nos sensibilize, Senhor, a dar a nossa vida, a entregar a nossa vida e servir a nossa geração, Pai. Porque eles não vão ouvir a nossa voz, eles não vão ouvir a nossa pregação, Pai. Enquanto nós não demonstrarmos esse amor em forma prática, Deus. Deus, porque o mundo tá de saco cheio de pessoas falando do seu amor e não vivendo. Deus, o mundo está de saco cheio de ouvir falar sobre o amor de Jesus que se entregou e o serviu. E essa mensagem não é seguida de um serviço. Pai, por isso, quebra os nossos corações, Pai, porque nós queremos servir a nossa geração, nós queremos ver, Pai, as pessoas sendo tocadas pelo Teu Evangelho verdadeiro, Pai. Por isso nos quebranta, Senhor, porque se não for para ser assim, não faz sentido. Se não for para ser assim, não tem motivo para a gente estar aqui, Senhor Jesus. Por isso nós te entregamos, Senhor, as nossas vidas, ó Pai. Que o Senhor venha
quebrar os nossos corações a partir dessa noite, Pai. Eu oro, Deus, Espírito Santo, que o Senhor venha iluminar o coração dos meus irmãos aqui hoje, Pai, durante o momento de cântico, Pai, colocando impressões, ó Pai, e lugares exatamente onde eles vão começar a servir, Pai. Não servir somente aqui, cantando, na hamburgueria, na recepção, mas servir nas suas casas, Pai, nos seus lares, servir, Pai, de tal forma que quando sua mãe chegar e falar, quem que é esse cara aqui? Quem que é esse que está aqui? Eu não estou reconhecendo. Ou chegar na tua escola, que agora está voltando presencial, e as pessoas falaram, quem é ele? O que aconteceu com ele durante a pandemia? Senhor, nós oramos para que nós venhamos ter essa vida, Senhor. E que nós não venhamos desperdiçar mais nenhum dia seguindo alguém que não seja o Senhor. Seguindo um Cristo que não seja o Cristo das Escrituras. Seguindo um Cristo que não seja aquele que deu a sua própria vida e mesmo sendo Deus, se humilhou, se colocou na posição como um homem para servir eu e você. Jesus, nós entregamos o nosso coração e que essas pessoas possam ter esse entendimento, Deus, durante esse cântico, que o Senhor possa revelar e trazer ao seu coração, Pai, como eles podem servir a sua geração, Pai, nesse tempo. É por isso que nós oramos, ó Pai, te louvamos e agradecemos, Deus, em nome de Jesus, Senhor.